Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós vamos agora integrar o supervisório Aviva ao CLP e também ao FluidSim. Nesse exemplo eu estou usando o Aviva Edge, versão educacional. Eu vou deixar o link para vocês. Mas vocês podem também utilizar um outro supervisório que tenha OPC. Também pode usar o Windows Soft, que é o antigo Aviva Edge. Tá? Então nós vamos fazer uma tela similar a essa daqui. Eu peguei essa figura da internet, né, de um atuador. Então peguei essa figura na internet. Nós vamos colocar aqui um objeto, um círculo para representar, um quadrado para representar que o atuador está recuado, um outro para representar que ele está avançado. Nós vamos dar a propriedade de mudança de cor, né, nessas duas figuras. Por exemplo, vermelho está desligado e verde está ligado, ou eu posso simplesmente dar uma propriedade de visibilidade. Quando o sensor for atuado, o quadradinho vai aparecer, caso contrário, não. A gente pode colocar aqui também uma mensagem dizendo atuador está avançado ou a morsa está prendendo a peça. A gente coloca uma mensagem que for apropriada para o operador, né? E a gente vai colocar também aqui um pulsador para partir o sistema, tá? Então essa daqui é a ideia do sinótico que nós vamos ter no supervisório. É uma tela muito simples, onde nós vamos monitorar os pontos de entradas e os pontos de saída. E essa figura aqui do atuador, eu posso vincular aquela variável YX, que é uma variável booleana, né? Então, se a variável tiver acionada, eu desenhei aqui um atuador com a haste avançada. Se o YX estiver igual a zero, aí eu desenho uma outra figura com ele recuado, tá? Por exemplo, essa figura aqui, ó. Recuado, avançado, tá? Então vamos ver como é que vai ficar isso daqui lá no supervisório. Então, primeiro de tudo, eu vou criar um projeto novo no nosso supervisório Aviva Edge, é a versão educacional. Vocês não podem trabalhar com a versão comercial, senão vocês não vão conseguir rodar, né? A versão comercial ela é paga. Então vamos criar um projeto novo. Eu já fiz um, mas eu vou criar um outro para mostrar para vocês o passo a passo. Vamos chamar assim, ó, modelo OPC vídeo, porque eu estou gravando esse vídeo. Plataforma destino, nós vamos deixar o embedded por enquanto, tá? 4K, ok. Agora ele vai perguntar a resolução. Eu vou deixar a resolução 1920 por 1080, que é a resolução do meu monitor. Agora ele vai querer criar grupo de usuários e o sistema de segurança, tá? Então eu vou desabilitar isso aqui para não mostrar esse wizard na próxima vez e também não vou habilitar a segurança, tá? Vou tirar o sistema de segurança, vai ficar só local, eu não vou criar grupos de usuários e assim ele vai criar o nosso ambiente integrado de desenvolvimento. Joia! Primeira coisa que eu vou fazer será criar os tags da minha aplicação. Então eu venho aqui na aba Global, no explorador de projetos, Project Tags, Datasheet View, e aqui eu vou colocar X0, X1, Y0, Y1, Z0, Z1. Então essas variáveis aqui serão todas do tipo booleano. Então em type aqui você põe B. E aqui só para lembrar na descrição você pode colocar assim: indica atuador X recuado, né? Esse aqui vai indicar o Y e esse aqui vai indicar o Z. Você pode aproveitar a mesma descrição, tá? Igualmente, agora eu posso fazer indica atuador X avançado.
E igualmente eu copio Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E esse daqui é o atuador Y recuado, avançado, né? E esse último atuador Z avançado. Eu vou colocar também o YX, que é o ponto de saída do atuador X, para dizer que esse ponto foi acionado no CLP. Igualmente o YY e o YZ. Ponto de saída do atuador X, YZ. Então aqui agora a gente põe o Y e aqui o... Só para facilitar o comentário para vocês, tá? Agora eu vou colocar um partir SSC. Um botão de partir, um pulsador de partir aqui no supervisório, em paralelo no ladder com aquele partir que estava lá no FluidSim, tá? Só para você aqui pela tela, o supervisório partir. Tudo isso é booleano, tá? Eu vou depois colocar uma contagem de peças e fazer outras coisas, mas por enquanto vamos deixar assim. Criei a minha base de dados, ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Joia. Eu já vou pegar esses tags aqui, ó. Eu posso dar um Ctrl C e deixá-los aqui embaixo. Quando for monitorar o meu sistema, eles já estão ali, tá? Não é necessário, mas só para facilitar. Vamos colocar aqui, ó. Pulsador em paralelo ao start do FluidSim. Eu não vou criar nenhum intertravamento por enquanto. Vamos deixar assim. Joia. Agora eu vou para a parte de telas. Eu venho aqui em Graphics, Screen, botão da direita, Insert. Vamos colocar aqui, ó, sinótico. Tá? Aqui em sinótico, pessoal, previamente eu peguei aqui da internet algumas figuras do atuador. Tá? Então eu vou pegar esse recuado aqui, ó. Eu vou pegar essa figura, eu vou capturá-la, tá? Uma ferramenta de captura aqui, ó, vou fazer isso, e vamos lá para o supervisório, e vamos dar um Ctrl V, tá? Então essa figura, ó, ela está na posição aqui, ó, vamos imaginar 80 e 70. Aqui embaixo vocês veem, ó, 80, 70. E essa figura eu já vou vinculá-la ao atuador X quando ele for acionado no PLC. Então eu vou dar um clique nela, eu venho aqui em Draw e vamos dar propriedade para ela aqui, ó, de visibilidade e posição. Ao clicar duas vezes, eu vou colocar aqui, ó, YX. O que significa isso? Que quando essa variável YX tiver 1, essa figura aparecerá. Caso contrário, não. Tá? Mas aqui no caso, eu quero que quando o YX estiver desligado, essa variável apareça. Então eu vou colocar not. Tá? Por quê? Vocês vão entender por quê. Eu agora vou pegar aquela outra figura, e essa é o YX acionado. Então eu vou lá na ferramenta de captura novamente. Dou aqui um Ctrl C. Ctrl V. Agora essa figura aqui, ó, essa sim, eu vou dar em Draw aqui a propriedade YX. Então o que vai acontecer? Quando o YX for acionado pelo PLC, vai aparecer essa figura. Se não, a figura anterior. Então nós vamos ter duas figuras sobrepostas, tá? Uma recuada e outra avançada. Então nós vamos deixar essa daqui na posição também 80. Aquela lá estava na posição 80 e o Y 70. Então essa daqui nós vamos deixar também no 80 e 70 para ficar igual. Então pronto. Eu já poderia
simular isso daqui, ó. Vamos chamar essa tela aqui de sinótipo, sem acento e sem caracteres especiais. Joia. Então aqui, eu vou fechar aqui, eu vou chamar essa tela como a tela inicial. Tá? Então vem Graphics, sinótipo, botão da direita, define como inicial. Joia. Se eu fechar e mandar rodar o supervisório, ele já vai cair nessa tela aqui, ó. Então aqui agora eu venho no ambiente de engenharia e vou colocar aqui, ó, YX igual a 1. Observa que o YX agora está 0, a figura está assim. Quando eu coloco 1, ela vai aparecer avançada. Se eu coloco 0, ela aparece recuada. Ela está deslocada alguns pixels, mas é só ajustar isso daí depois, tá? Só para entender a ideia. Bom, isso aqui agora, ó, eu posso fazer o seguinte, Ctrl C, Ctrl V, e levar para outra parte aqui embaixo, tá? Então, deixar um pouquinho mais embaixo. Se a tela estiver muito grande, você vem aqui em View, 75. E agora vamos dar um Ctrl V novamente para pegar o outro atuador, tá? O atuador Z. Depois vocês alinham bonitinho. Então agora eu vou alterar as propriedades desses outros cilindros, né? Só que antes eu vou vir aqui, ó, em Draw, vou dar um Disable Drag para evitar que quando eu encostar no cilindro ele se desloque. Então aqui agora eu vou dar YY numa figura e na outra figura, a outra figura que está aqui, tá? Ó, aqui não está aparecendo outra figura, porque essa daqui ficou na frente e tomou o lugar daquela. Então, o que a gente faz? Eu estou querendo acessar a figura que está atrás dessa. Então, eu vou mandar essa daqui para trás. E agora a outra apareceu aqui, ó. Agora essa daqui vai ser o Note YY. Visivelmente, a gente percebe que ela está deslocada, né? Aqui é a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, nas propriedades dela e vou colocar YZ. E na outra figura que está lá atrás, eu vou mandar essa para trás e agora eu acesso a outra figura e coloco Note YZ. Com isso, pessoal, eu já consigo testar as três figuras. Eu recomendo vocês toda hora fazerem um pouquinho, para, testa, salva, né? Para ficar uma coisa assim mais... Senão você depois acumula erros, não vai saber a causa de cada problema, né? Então, por exemplo, a primeira figura está lá. A segunda figura está lá. Só esse deslocamento que não ficou legal. Terceira figura. Tá. Joia. Vamos dar um stop. Eu tenho que dar stop para voltar a mexer. Eu não posso mexer com ele rodando. Então, agora eu vou desenhar aqui em cima, né, um retângulo. E esse retângulo, eu vou dar uma propriedade para ele de mudança de cor. Ou melhor, visibilidade também. Ó, visibilidade. Então, eu clico e falo, ó, quando for X0, quem é X0? É o X recuado. Quando for X0, você aparece. Caso contrário, não. A cor dele, eu posso colocar aqui a cor verde, por exemplo. Então, agora, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. E esse aqui na frente, ó, não estou conseguindo arrastar porque o Disable Drag está atuado. Agora sim, soltei. Agora esse aqui na frente, eu vou dar o X1. Tá? Então agora, vamos alinhar esses dois. Será que eles estão alinhados? Você marca, vem aqui em Draw e faz um alinhamento aqui, ó, ao meio. Pronto. Agora eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V. O supervisório, pessoal, a gente não programa, a gente parametriza, a gente configura. Tá? Então, isso aqui é uma simples IHM que eu estou fazendo, né? Vou dar um Disable Drag para mexer nas propriedades dele, que vai ser Y0. Aqui eu venho para o Y, não precisa fechar a caixa de diálogo. Aqui embaixo é o Z0. E aqui desse lado é o Z1. Pronto.
Eu posso agora colocar uma mensagem aqui, por exemplo. Eu posso colocar, eu venho aqui em Draw, texto, e aqui eu coloco uma mensagem. Posicionando a peça. Ou peça posicionada, né? Peça posicionada. Como a mensagem ficou pequena, você vem nesses quadradinhos aqui e aumenta. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui agora, ó, não consigo arrastar por causa da trava, tá? Esse aqui eu posso colocar peça presa na morsa. Uma mensagem. E essa última, Ctrl+C, Ctrl+V, eu posso colocar aqui. Estampando a peça. Por exemplo, 3. Se eu quiser deixá-las alinhadas, você as marca, vem aqui em Draw, alinhamento à esquerda. Pronto. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou agora dar a propriedade de visibilidade para elas. Vou dar um Disable Drag, vou chegar aqui, ó, visibilidade, e vou associar isso daqui com YX. Então, somente quando ele avançar, ou eu posso atribuir isso daqui ao avanço, né, que seria o X1. Esse aqui de baixo, eu poderia criar uma lógica para ficar mais bacana isso aqui, mas vamos deixar mais simples por enquanto. Aqui é o Y1, e a terceira aqui, vamos colocar o Z1. Então aqui agora, opa, será que eu coloquei Z1? Coloquei. Agora eu já consigo simular isso aqui, ó. Então, tá aqui, né? Vamos lá. Se eu dou o YX, deixa eu abrir um pouco mais aqui, que fugiu aqui, ó. Então, se eu der aqui o comando no YX, foi. E agora, se ele avançou, o X1 dele está em 1. Ah lá. E apareceu uma mensagem lá dizendo peça posicionada. A mesma coisa o outro agora, tá? O outro agora eu vou pegar o Y0, ó, o Y está recuado, né? Então, Y0 está em 1. Olha lá, está em 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou avançá-lo. Espera aí que o supervisório está aqui no cantinho. Então, vamos lá no YY. Pronto, outra figura. Então, vai sair do Y0 e agora vai chegar no Y1. Estou simulando o que vai acontecer. E aí ele deu a mensagem. Peça presa na morsa. E agora a mesma coisa eu vou testar com YZ. Eu vou forçar aqui. Então, teoricamente, ele vai sair dessa posição aqui e vai para a posição Z1 e dá a mensagem estampando a peça. Então, nós já criamos todos os objetos com as dinâmicas que a gente quer. Bem simples. Eu vou agora colocar mais um objeto aqui, que vai ser o comando de partir, né? Então, eu posso vir aqui nos símbolos nativos, né? Nessa parte aqui de push buttons, por exemplo, você aperta aqui e vem a família inteira. Pega esse botão aqui, ó. Esse pulsador cinza aqui, ó. Coloca ele aqui. Clica 2 vezes. Aqui ele vai ter o label, né? De desligado ou ligado. O tag command, a gente pode chamar aquele tag que nós criamos. Partir SSC. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo. E aqui o estado, a mesma coisa. Quer dizer, quando eu apertar o botão, ele muda para on. E só isso. Então, salva. Então, eu já tenho, olha, meus tags criados. Tá aqui os tags, são 10 tags. Eu tenho a figura feita. Eu defini isso aqui como sinótico. Eu até posso escrever aqui a palavra sinótico. Aqui. Sinótico. Aqui, como é um texto, você pode colocar acento, sem problema, tá? Vou dizer o drag, tá? Sinótico. Bom,
Se eu quiser saber se essa palavra sinótico está no meio, você pode dar um view aqui, diminuir esse tamanho, né? E eu posso puxar tudo isso um pouquinho mais para baixo e a palavra sinótico deixar aqui, ó, no meio. Pronto. Salvo o projeto. Então, eu já tenho a tela feita, os tags, as mensagens, as dinâmicas. Agora eu vou associar todas essas variáveis do supervisório ao PLC. O PLC é o nosso servidor de dados. Então eu vou chegar lá no meu Master Tool. Aqui está o programinha já aberto, né? Esse é o programa que a gente fez. Lembra que eu falei para vocês que o Master Tool é o restaurante? O FluidSim já se beneficiou das comidas desse restaurante, que é o ED0 e o SD0. Agora o supervisório. Então eu venho aqui agora nesse Symbol Configuration, que é justamente as variáveis que eu vou permitir que os softwares venham adquirir, né? As comidas do menu. Então agora eu vou habilitar X0, X1, Y0, Y1, YX, YY, Z, Z0 e Z1. Eu também vou habilitar o comando de partir pelo supervisório, só que ele ainda não foi feito. Então eu venho aqui no programa. Então esse botão aqui na lógica do partir, eu vou colocar aqui um outro botão aqui, tá? Vou criar uma nova variável aqui, chamar partir supervisório, ó. Partir SSC. Criei essa variável agora, ele vai ver que não existe. Essa variável vai ficar nesse programa, né? E ela é booleana. Eu dou um OK. Criei essa variável. Salvo o projeto. E agora eu tenho que ir lá em Symbol Configuration e ver se essa variável aparece aqui. Como? Dou um compilar, ela vai aparecer aqui. Eu abro aqui novamente, olha lá, partir SC. Agora eu habilito, faço um login. Deixa eu só ver se o OPC aqui está tudo certinho. 127, não tá vendo? Vou salvar, vamos ver se utilizar o gate embarcado, 127, 0, eu achei que eu não estivesse como administrador, mas estou. 39, ok. Agora sim, compilo o projeto. Beleza. Vamos enviar para o PLC virtual. Login. Sim. Então, nós já tínhamos o CLP funcionando com o FluidSim. Agora, nós vamos colocar o supervisório, que hierarquicamente está no nível mais alto, está na sala de operações, né? Então, aqui a gente vai dar um sim. Pronto. Os dados já estão servidos. Vamos buscar aqui o FluidSim. FluidSim, nós vamos chamar o mesmo programinha que eu passei para vocês ontem. Área de trabalho, integração OPC. Tá. Vem aqui em opções, modo OPC. O resto já estava tudo configurado e vamos dar um rodar. Estabelece o sincronismo. Não foi, por quê? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver aqui, Symbols Configuration, se eu não desabilitei nada. Ele é 0, SD 0. Tá, certinho. Um 739. Deixa eu ver se eu não. FluidSim. Caixinha aqui. Tá, ele é 0. Ok. E ali SD0. Demora um tempinho. SD0.
Ok. Novamente. Ele não reconheceu, eu tive que fazer de novo. Tá. Então, a parte de Fluid Sim funcionou. Conta 5 segundos, desliga todo mundo e volta para a posição de repouso. Show de bola. Então, essa parte funcionou. Tá? Agora, eu vou colocar o supervisório em paralelo com tudo isso. Então, eu venho aqui agora. Da mesma forma como o FluidSim tem aquela interface de entradas e de saídas, agora o supervisório eu vou ter que criá-la também. Como que eu faço isso? Bom, nós mexemos na aba global para criar os tags, a aba graphics para fazer esse desenho. Agora eu venho aqui, ó, communication, na última aba. Eu venho em OPCDA, botão da direita, insere. Eu posso colocar uma descrição, assim, ó, interface com FluidSim. Aqui não importa, tá, pessoal? Identificador do servidor é o restaurante que o supervisório vai buscar as comidas que nós habilitamos lá, que é o CodeSys OPCDA. Joia. Agora eu vou pegar todos esses tags da minha aplicação, que eu tinha criado aqui, ó, dar um Ctrl C e vem aqui, ó, Ctrl V. Todos tags da minha aplicação aqui estão. Esses tags eu tenho que entrar em contato agora com o banco de dados do meu CLP, que é o server, né? Como que eu faço agora essa relação? O X0, eu venho aqui do lado e clico 2 vezes, ele vai me abrir o servidor PLC1, que é o restaurante, e aqui agora aperto aqui Application, User Program e escolho a variável X0. Então aqui ele fez, ó, PLC1, Application User Program, X0. Aqui é a mesma coisa para X1. 2 vezes, agora Y0. Aqui, Y1. Aqui, Z0. Aqui, Z1. YX agora é o comando para ligar, né? YX. Aqui, YY. E aqui o comando para o atuador Z, YZ. Joia. E o partir supervisório está aqui o seu simbólico. A planilha número 1, salva. Pode fechar tudo, né? Essa bolinha aqui fecha tudo. Se não tem a bolinha, você vem aqui, ó. Customize, More Commands, vem aqui, ó. Close ou adiciona, aí ela vai aparecer lá em cima. Bom, então vamos colocar aqui agora o supervisório para rodar. Aperto aqui o Run. Então eu já tenho o supervisório aqui rodando. Vou chegar ao FluidSim aqui agora. Vou pôr ele para rodar. Vou apertar esse botão só para estabelecer o sincronismo. E vamos dar um partir. Então, o FluidSim está rodando. E o supervisório aqui agora está acusando, estampando a peça. Depois vou colocar o tempo aqui de 5 segundos, né? Para aparecer aqui a contagem de peças. E também o tempo, né, sendo contado. Então ele voltou para o repouso. Se eu der um partir novamente, ele avança, avançou o Y, avançou o Z, conta 5 segundos e depois ele volta, tá? Então aqui, pessoal, nós temos já as 3 camadas, né? A parte de supervisão, a parte do FluidSim, né? Se você tiver 2 monitores, fica mais legal para monitorar tudo isso. E a parte do CLP, aqui do lado direito, a parte do meu programa, que eu posso deixar uma janela aqui, flutuante aqui, e colocar ele aqui embaixo, né? Então nós temos aqui o PLC,
Ó, observe que ele está só aguardando o comando de partir. Vou deixar aqui um pouco maior. E aqui do lado esquerdo, o Fluid Sim. Então, se eu chegar aqui agora no supervisório e pressionar aqui, esse partir supervisório vai acionar e o Fluid Sim vai começar a funcionar. Ó. Vou deixar pressionado aqui, vocês vão ver lá. Tirei o dedo. Aqui é bacana porque vocês agora podem implementar um monte de alterações no programa do PLC, assim como o Fluid Sim. Aqui faltou, pessoal, mas o certo é a gente criar um intertravamento entre partir Fluid Sim e partir supervisório. Eu não fiz isso por uma questão didática só. Mas depois a gente vai criar uma chave aqui e só vai habilitar o supervisório quando o operador no campo habilitar, ou só vai habilitar o comando no campo se o cara do supervisório habilitar, né? Pressionar a chave e passar o comando para ele. Eu vou mostrar um outro projeto para vocês, completo, que tem tudo isso, tá? Então é isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo.